Você tem ouvido aqui as perguntas que eu tenho trazido do texto de Jó para compartilhar aqui com vocês? Por que o texto de Jó? Porque o texto de Jó é o texto que eu tenho lido e porque as perguntas, porque é caminho, um caminho para esse lugar de uma leitura atenta da palavra de Deus. Fiz uma postagem aí no Instagram falando sobre leitura meditativa da palavra, esse lugar de atenção, de calma, de sensibilidade que a gente precisa ter. E um caminho é esse de responder, de construir as nossas respostas para o texto bíblico, para que a verdade ecoe dentro da gente. E a pergunta que eu trago hoje está lá em Jó, capítulo 12, versículo 11, quando ele questiona o amigo dele: o ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? E aí? O ouvido experimenta? Nós temos atenção quanto ao que ouvimos? Julgamos baseados em quê? Aqueles amigos estão falando coisas para Jó. E o sofrimento podia ter feito o ouvido dele ficar mais aberto, mais vulnerável. Mas parece que ele está discernindo o que ele ouve, porque ele responde. Ele diz: olha, a verdade, vocês me apresentando Deus desta forma como justo juiz apenas, quem pode ser inocentado diante dele? Olha, isso é coisa que todo mundo sabe, isso é coisa óbvia. Quem pode resistir ao Senhor? Ele diz: se ele destruir, quem pode construir? A natureza dá conta disso, a natureza não argumenta, a natureza não contende, a natureza se submete, a natureza obedece. É verdade, diante de um justo juiz, que Deus de fato é, não há inocentes. E ele continua dizendo: imagine se essa é toda a verdade, eu, sendo quem sou, alguém que dura pouco, que tenho menos esperanças do que uma árvore. Porque ele vai dizer, porque uma árvore, pelo menos, ainda que ela seja cortada no toco, a raiz ali faz com que ela tenha de novo, que ela renasça. Mas eu nem isso. Ele está respondendo, ele está construindo. E ele, né, quando a gente vê Jó com essa atenção, com esse discernimento, a gente ouve Jesus falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece uma redundância, mas a gente sabe que não é, porque esse ouvido que ouve tem a ver com a capacidade de discernir, e nisso a gente depende de uma mente submissa ao Espírito Santo de Deus. Olha, eu sempre falo, eu sempre trago, né, um texto para dar luz, né, trazer luz a outro texto. Eu acho que é a melhor forma da gente interpretar, eu acho não, né? É a forma como nós somos ensinados a interpretar o texto bíblico, é trazendo outros. E quando a gente vê lá em Provérbios 2:2, um termo recorrente que acompanha o ouvido, olha esse versículo: se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Parece que tem aqui uma coisa que caminha juntos. Eu dou ouvido à sabedoria e meu coração se inclina na direção certa. E sobre essa coisa que entra pelo ouvido e toma o coração, inclina nosso coração, eu sempre lembro daquele episódio de Senaqueribe e Ezequias, porque Senaqueribe diz palavras duras. Ele fala que Deus resistiu ao meu exército. Onde esteve os deuses das outras nações quando eu passei por lá, invadi, destruí, dizimei, conquistei? Por que, que o Deus de vocês é diferente? Olha que palavras, eu acho que isso daqui mostra bem esse ouvido que precisa discernir, porque Ezequias ouve essas palavras, o coração fica pequeno, mas ele corre para diante do Senhor e fala: Senhor, Deus, você está ouvindo o que Senaqueribe está dizendo? Porque as coisas que Senaqueribe disse, diminuíam Deus, o poder de Deus, a sua grandeza. E por que que eu acho assim, esse um ótimo exemplo para a gente, é um exemplo que eu sempre trago à memória, porque acaba que é tudo sobre isso. Tudo que a gente ouve, se a gente for prestar atenção, são vozes que agem no sentido de diminuir a grandeza de Deus, sua soberania, seu poder, até sua justiça, sua benignidade, sua bondade. São vozes que entram pelo nosso ouvido
e que se a gente não estiver atento, os ouvidos experimentam a palavra, se a gente não fizer esse exercício, Deus se torna pequeno o tempo todo. Eu coloquei aqui, eu sempre coloco aqui no final dessa minha caminhada de meditação, eu coloco assim, aonde eu cheguei com isso? Pensar sobre essas coisas me levou onde? Pensar sobre esse ouvido atento, pensar sobre discernir, essa mente, né, submissa ao Espírito Santo, pensar sobre ter cuidado com o que se ouve, porque o coração se inclina, pensar sobre esse diálogo difícil, né, essa fala difícil que Ezequias ouve da boca de Senaqueribe, palavras ameaçadoras. O tempo todo nós lidamos com palavras desse tipo, ou que trazem ameaça, ou que trazem insegurança, incerteza. Como eu disse, no fundo tudo é a respeito de diminuir a grandeza, a beleza, a bondade, a justiça de Deus, ou diminui ou distorce. Aí foi quando eu escrevi aqui, onde eu chego com isso tudo? É nesse lugar de prestar atenção no que diminui Deus ou no que distorce. Diminuir nesse sentido que eu já falei aqui de Senaqueribe, e de distorcer o que os amigos de Jó fazem quando apresentam Deus apenas como justo juiz. Ah, se Jó não faz esse experimento, né? Se ele não faz com que o ouvido dele discirna, se ele crê que Deus é apenas este justo juiz, apenas, ninguém pode ficar em pé diante dele. Mas ele já falou antes, eu já falei antes em outro vídeo, que diante de Deus é misericórdia, né, ele é totalmente justo, mas ele também é totalmente misericordioso, benigno, bondoso. Então, cuidado com essas palavras que diminuem ou distorcem Deus. E aí eu trouxe o versículo de Provérbios 23:12, que diz: dedique a disciplina, o seu coração e os seus ouvidos às palavras de conhecimento. Para ter esse ouvido que experimenta as palavras, para ter um ouvido que discerne, a gente precisa de disciplina. Que disciplina? É essa, de treinar o ouvido para reconhecer a palavra de Deus, para reconhecer o que é verdade a respeito de Deus. Aí eu coloquei, por isso é preciso que a gente preste atenção ao que temos ouvido. O tempo todo a gente está vulnerável, o tempo todo. As palavras entram, as palavras estão aqui na nossa cabeça, palavras às vezes antigas que recorrentemente ouvimos. Como discernir, como responder. Lá em Hebreus, a gente, logo no início, né, da carta de Hebreus, o autor diz que Deus tem falado por muito tempo de diversas maneiras. E no capítulo 2 ele diz que é preciso prestar a maior atenção ao que Deus tem falado. E a mensagem mais clara de Deus, a gente sabe que é através de Jesus Cristo, porque ele diz que nós não podemos negligenciar esse tesouro, esse conhecimento a respeito da verdade. E aí eu coloquei aqui que a gente, se não fizer esse exercício de disciplina, de treinar o ouvido a reconhecer a voz de Deus, porque muitas vozes ressoam dentro de nós e não há voz que nos dê maior clareza a respeito de absolutamente tudo, senão a voz do nosso Deus. Porque o tempo todo a gente ouve, não tem jeito, não tem cura, não existe verdade, família não é isso, sucesso é isso, o caminho só pode ser esse, ser é sobre o quê? Não conquistou ainda, não tem, não foi, não fez, o tempo todo expostos a isso. Então, nosso ouvido precisa saber experimentar as palavras. Que coisa importante. Eu chego aqui pedindo a Deus isso: sensibilidade, discernimento. Eu quero me colocar nesse lugar eu me nego a suprimir a voz de Deus dentro de mim. Pelo contrário, eu quero me entregar a essa disciplina de estar sensível a essa voz, que é a voz da boa vida, da segurança, da alegria, da felicidade, da certeza das coisas. É a voz do nosso Deus. Então, quando Jó pergunta, o ouvido não experimenta as palavras? Será que a gente está no lugar de responder que sim?
eu tenho experimentado o que eu ouço, eu tenho julgado, eu tenho discernido, e a voz de Deus pulsa dentro de mim, me orientando claramente. A gente precisa de disciplina para isso, é o que diz Provérbios. Esse é o convite, esse tem sido o convite o tempo todo, para que você tenha contato contínuo e direto com essa voz de Deus que brota, né, que vem, essa voz que vem quando você olha para esse texto bíblico, para a palavra de Deus com atenção. Esse tem sido o convite. Vou voltar aqui recorrentemente fazendo esse convite porque acredito nele. Que você possa compartilhar, coisa que eu sempre esqueço de pedir, compartilhar, curtir, comentar, para que esse movimento se espalhe aí pelas redes, porque é um movimento difícil, porque exige disciplina. Exige dedicação, existe entrega, exige entrega, dedicação, atenção, perseverança, mas os ganhos, esse lugar para onde a gente vai de discernimento, olha, como eu agora sempre vou falar, porque aprendi com Agostinho, a fé é fortalecida, a esperança é apontada na direção certa e o amor cresce. Que você tenha um excelente dia. Não sei se esse vídeo vai chegar a você de dia, de noite, enfim. Que Deus te abençoe.